Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre a alfabetização e a expectativa dos pais? Nessa aula, iremos dar algumas dicas para os professores com relação à alfabetização e às expectativas dos pais. Mas, qual é a participação da família nesse processo? Afinal, qual o momento correto e como preparar as crianças para a alfabetização infantil? A etapa mais importante do desenvolvimento infantil se inicia na primeira infância. Nessa fase, a aprendizagem ela acontece inicialmente de maneira lúdica, por meio das brincadeiras, musicalidade, artes e tantas outras atividades que despertam a curiosidade das crianças. Mas, pessoal, na hora de ir para a escola, com o passar do tempo, os pais começam a perceber a necessidade da criança ir para a escola, não é mesmo? Afinal, é assim que seu filho vai construir amizades, aprender coisas novas e embarcar em uma rotina diferente, começando assim a conhecer o mundo da forma como ele realmente funciona. Esse é um momento delicado de atenção e paciência dos responsáveis, pois é necessário observar e sentir constantemente para que a adaptação à nova rotina ocorra de maneira tranquila. Afinal, esse é um processo novo, não só para as crianças, mas também para os tutores, não é mesmo? Por isso, é fundamental que haja compreensão, acolhimento e o acompanhamento sobre todo o período escolar. Mas a alfabetização infantil, como que ela acontece então? Gente, atualmente fala-se muito de uma escolarização precoce, ou seja, a criança ela passa pelo processo de alfabetização infantil antes dos 6 anos de idade, saindo da educação infantil já alfabetizada. No entanto, quando isso acontece, os alunos acabam passando a maior parte do dia dentro da sala de aula. Embora isso possa parecer algo positivo inicialmente, também faz com que a criança passe menos tempo para realizar atividades ao ar livre, que tanto auxiliam no desenvolvimento físico, no amadurecimento do cérebro, na socialização afetiva e também em seu processo de aprendizagem. Olha só, mas qual o momento então ideal para iniciar o processo de alfabetização infantil? Sobre o período ideal para a alfabetização ter início, não existe, na verdade, um consenso universal, certo? Existem especialistas que defendem que durante a primeira infância a criança precisa ser criança, ou seja, que ela preencha, o seu tempo ali com brincadeiras, com atividades ao ar livre. Por outro lado, alguns profissionais eles acreditam que a antecipação do processo de alfabetização beneficia o avanço cognitivo. É preciso que exista um equilíbrio entre a etapa inicial da alfabetização infantil e o estímulo motor, certo? Por quê? Porque devemos, então, considerar que na educação infantil as crianças estão em uma idade propícia para o desenvolvimento de uma série de habilidades pessoais e interpessoais que são vitais para fomentar a criatividade. Acredita-se que o exercício que mais se adapta ao processo de aprendizagem na educação infantil consiste em apresentar uma didática que estimule a curiosidade através de atividades lúdicas e sensoriais. Além disso, é recomendável que haja didática que conte com materiais que apresentem formalmente o início da escrita, as letras e as palavras, porém sempre levando em consideração a não obrigação do aprendizado formal nesta etapa. Vamos lá, quais são as 3 dicas para preparar a criança para a alfabetização? Refletindo sobre a importância de brincar para o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, acreditamos, gente, que o ideal é que o processo de alfabetização infantil não aconteça de maneira precoce, certo? Mas isso não significa que não seja possível apresentar as letras e as palavras às crianças antes disso. Muito pelo contrário, existem diferentes formas de estimular e preparar a criança para o momento efetivo da alfabetização. Confira aqui comigo.
3 dicas que o professor pode passar para os pais para ajudar nesse processo que se inicia em casa. Lembrando sempre que esse deve ser um momento prazeroso, leve e sem obrigatoriedade alguma, certo, pessoal? Primeira dica, contação de histórias. A leitura mediada é imprescindível nesse processo, pois ela oferece, à criança um universo mágico, ilimitado de palavras. Assim, diferentes significados que fazem sentido no entendimento de mundo dos pequenos e pequenas se unem, tornando a contação de histórias em uma atividade divertida, ao mesmo tempo muito benéfica para os primeiros passos da alfabetização. Segunda dica, ouvir e cantar. O universo infantil ele é repleto de cantigas que já fazem parte do repertório da criança ainda na barriga da mãe. Inseri-las na rotina do seu filho ou filha é muito bom para auxiliar no desenvolvimento da musicalidade. No momento em que você canta para a criança, as palavras vão sendo assimiladas mesmo antes da alfabetização ter início, não é mesmo? Olha lá, pessoal. A terceira dica, apresente materiais diversificados. Apresente aos seus filhos diferentes tipos de leitura, tais como revista, jornal, panfletos, receitas. Além disso, é legal fazer com que a criança se familiarize com diferentes tipos de textos literários também. Poesia, prosa, contos de fadas, aventuras e mistério. Gente, todos eles têm muito valor e podem contribuir para o desenvolver o gosto da leitura ali no futuro, certo? E não esqueça de sempre ler de maneira pausada para que seu filho consiga assimilar todo o conteúdo que tem ali, apresentando isso de forma bem intuitiva. Ok, pessoal? Até mais!